Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical, aula de número 4, com o tema A Atualidade dos Dons Espirituais. Vamos orar então para iniciar, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te adoramos, te exaltamos e te bendizemos, meu Pai. Te agradecemos, meu Senhor, por mais esse dia na tua presença. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido a cada dia de falar contigo. Te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, e a tua misericórdia diária, meu Pai. Deus, eu lhe peço por essa aula, lhe peço que o Senhor venha falar poderosamente nos nossos corações. A todos que forem ouvir essa aula, meu Senhor, que o Senhor venha tocar, Pai, em corações, que o Senhor venha dar ânimo, Senhor, que nós possamos procurar com zelo, Pai, os melhores dons, mas que esses dons, Senhor, seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Fale conosco, que tudo que for dito aqui seja para engrandecer o teu santo nome, que não seja nada de mim, Pai. Eu lhe peço, Senhor, encha os nossos corações com a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A atualidade dos dons espirituais. O texto áureo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Na aula passada, nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Foi uma aula muito proveitosa, onde pudemos aprender muitas coisas, né? Sobre o batismo no Espírito Santo. E nós somos pentecostais, já foi dito na aula passada, eu vou continuar repetindo, né? Nós somos pentecostais, nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo, nós cremos na continuidade dos dons espirituais, né? Onde tem muitas pessoas que acreditam que os dons cessaram com os apóstolos. Não, nós cremos, temos dois motivos para isso. Nós temos base bíblica, né? Atos capítulo 2, versículo 29, né? Nós somos chamados e a promessa é para todos que forem chamados, né? E também nós temos um conhecimento experimental, né? Nós vemos hoje a manifestação dos dons espirituais. Nós vemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, por isso nós cremos. Nós cremos na continuidade dos dons espirituais. E o texto aqui, a leitura bíblica aqui, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 1 até o versículo 11. Uma leitura bem grande, mas eu recomendo a todos ler. Eu não vou ler, né, porque não vai dar tempo. Mas eu recomendo a todos ler que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corintos, ele fala sobre os dons espirituais. Ele começa dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Acabou que eu li o texto todo. É um texto de suma importância para o nosso estudo hoje, onde o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, uma parte dos dons espirituais. Nós vamos entender isso no decorrer da aula. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus,
perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, nós vamos entender o que é os dons espirituais. Nós vamos entender a necessidade dos dons espirituais hoje, na nossa atualidade, né? E vamos entender também, nós vamos reconhecer que os dons revelam a unidade da diversidade. Precisamos entender o que é os dons espirituais. Como esses dons, a gente pode usar esses dons, como esses dons é usado na nossa atualidade hoje, né? Vamos lá, tópico 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a seção afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. O apóstolo Paulo começa dizendo assim, no versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, não quero que vocês sejam desinformados sobre esse assunto. Eu quero que todos sejam muito bem informados, né, sobre esse assunto, né? Porque Paulo queria ensinar eles, não porque estava faltando dom, muito pelo contrário. A igreja de Corinto é uma igreja que tinha todos os dons, né? Ele chega a falar que nenhum dom vos falta. Mas Paulo queria que eles entendessem verdadeiramente o que é os dons espirituais e se eles estavam usando da forma correta, né? Então, o apóstolo quer dizer, com essa declaração introdutória, é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade, né? Nós temos aqui dois termos usados aqui, dois termos gregos usados, pneumáticos e carisma, né? O pneumáticos é espiritual, significa espiritual, né? O substantivo carisma, não sei se é assim que pronuncia, né? Significa dom, ou seja, na mesma raiz da graça. Então, o dom espiritual é uma graça, é um presente, é um presente que nós recebemos. O dom espiritual é um presente que nós recebemos do Espírito Santo de Deus, né? Assim como nós falamos na aula passada sobre o batismo no Espírito Santo, que é uma capacitação para o crente, uma capacitação para o serviço do reino dos céus, né? Uma capacitação que nós recebemos através do Espírito Santo para trabalharmos, para levarmos a palavra do Senhor adiante. Os dons espirituais também é um presente que nós recebemos. Haja vista que nós sabemos que os dons espirituais, quando nós adquirimos ele, quando nós recebemos como presente, é nosso, o Senhor não nos tira. Mesmo quando alguém se afasta da presença do Senhor, esses dons continuam com a pessoa, porque é um presente, diferente do fruto do Espírito, que nós vamos estudar na próxima aula. O fruto do Espírito já é algo que só adquire quem anda em Espírito. Já o dom espiritual não, é um presente adquirido, um presente que o Senhor nos dá, né? Desculpa. E vamos entender o que são os dons espirituais. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Estes recursos são operados por meio dos crentes em Jesus enquanto a igreja estiver na terra. Então, os dons espirituais também é uma capacitação especial e sobrenatural concedidas pelo Espírito de Deus, né, ao crente para o serviço especial, né, especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, é na igreja. Nós usamos os dons espirituais na igreja para expansão do reino dos céus. Quando eu digo igreja, eu não digo apenas templo, eu digo igreja de uma forma ampla. Eu digo igreja de uma forma geral. E esses dons, ele é usado na igreja enquanto a igreja estiver na face da terra. Porque a igreja vai ser arrebatada. Com isso,
enquanto a igreja estiver na terra, os dons estará presente na terra também com a igreja. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos, de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo de toda a carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Assim como o batismo no Espírito Santo, que eu já disse na aula passada, o batismo no Espírito Santo, a pessoa pode ser batizada assim que ela se converte, assim que ela aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, ou no decorrer da caminhada. Não precisa ser exatamente rápido, cada um tem o seu momento, cada um tem o Espírito Santo age diferente com cada um. Assim é os dons espirituais, a pessoa pode adquirir, ser batizado no Espírito Santo e logo já ter os dons espirituais manifestos na vida dela, ou ela pode adquirir ao longo da sua carreira. Então não tem um tempo necessário, não tem um tempo exato, né, para adquirir os dons espirituais. Mas uma coisa é certa, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento da nossa vida, a qualquer momento. Porque os dons espirituais é uma ferramenta que nós temos para trabalhar no reino dos céus. É uma capacitação, né, também, que o Senhor nos dá para que nós trabalhamos no reino dos céus, em prol do reino de Deus. Tópico 2, função dos dons espirituais. Vamos entender para que servem os dons espirituais, né? O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço de evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então, os dons espirituais é essencial numa reunião, num culto, né? É essencial. Vamos ver a lista dos dons. Há quem acredite que só existe 9 dons, mas não é só isso. No texto de 1 Coríntios, capítulo 12, foi o texto que nós lemos, nós temos uma lista de 9 dons. Mas nós temos também, em outros livros, Romanos, nós temos, Romanos, Efésios também, Romanos capítulo 12, do versículo 5 ao 8, Efésios 4, 11 e 12, 11 só, né, que fala sobre outros tipos de dons. E temos também em 1 Coríntios, versículo 28 até o 30, que ele fala mais de outros dons. Não tem assim aquela lista, existe X dons, não. Nós para estudo, nós temos a didática, não foi Paulo que dividiu, mas para estudo, nós temos os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviços, né? Os dons espirituais são os dons que está em 1 Coríntios, né? Capítulo 12. E nós temos também os dons de serviço, que fala em Romanos, capítulo 12, versículos 5 ao 8. E nós temos os dons ministeriais, que é Efésios, capítulo 4, do versículo 11. Né? Vamos ler aqui para a gente entender melhor. 1 Coríntios, já falei, né, através do texto. Efésios, capítulo 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Dons ministeriais, né? E nós temos também Romanos, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, é mais uma lista de dons. Então, né, não existe só 9 dons, né? Em nenhum lugar o apóstolo Paulo, ele afirma isso, que existe apenas 9 dons. Mas estes são os dons. E outra coisa também que vale ressaltar, que dons é diferente de talentos, tá? Dons é aquilo que nós recebemos através do Espírito Santo, algo sobrenatural. É algo sobrenatural na nossa vida.
algo que nós fazemos, que o Espírito Santo nos conduz a fazer, sobrenatural. Talento também vem de Deus, com certeza. O talento já é algo que nós fazemos natural, também vindo de Deus, mas é algo natural, algo mais natural. Agora, o dom, ele é sobrenatural. Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos, de 3 dons. Aqui nós temos algumas classificações, que são os dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. Dons de poder, que é fé, dons de curar, operações de maravilhas. E dons de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação, né? Essas são uma das várias classificações que existe. Nós temos também aqui a classificação bíblica, né? Nós temos aqui, classificação, existe 3 grupos, 2, 5 e 2. Assim, dons de ensino ou pregação, que é palavra de sabedoria e palavra de ciência. Dons de ministério, que é a fé. Só um parênteses aqui, que essa fé aqui não é a fé de quando nós aceitamos o Senhor, não. Essa fé aqui é a fé no sobrenatural. É como o dom mesmo, o dom da fé. É dons de curar, operação de maravilhas e profecia e dons de discernir os espíritos. E temos dons de adoração, que é a variedade de línguas e interpretação de línguas. Né? Que nós temos dom de adoração. Nós sabemos, como nós vimos na aula passada, que o falar em línguas não é uma língua de proclamação, não é uma língua entendível para todos, não. É uma língua de adoração, de oração, né? Para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e o crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmico para a edificação do corpo de Cristo. Antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Então, os dons espirituais é distribuído a cada um conforme o que for útil. Útil para a pessoa? Não. Útil no reino dos céus. O dom, ele é distribuído dessa forma, né? Talvez você tá aí falando, mas qual é o meu dom? Eu não sei até hoje qual é meu dom. Busque com zelo. Ore ao Senhor, pergunte, Senhor, qual é o meu dom? Para que eu sirvo na tua casa? Veja o que você gosta de fazer, o que você tem prazer. Porque o dom espiritual, quando você executa ele, é quando você tem prazer em usar. Não é prazer para mostrar para outra pessoa. É prazer em usar, sabe para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Não, o prazer é usar aquilo para que o nome do Senhor seja engrandecido, não é? Então, não existe um reservatório, um depósito de dons da igreja ou nos crentes para que cada um faça o seu bel prazer. Não. Você recebeu o dom espiritual, você não vai usar ele para te beneficiar. Você não vai usar ele para falar aquilo que apraz o seu coração. Não. Você tem que usar ele para glorificar o nome do Senhor, conforme já foi dito. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Então, meu querido, não confunda. Não confunda. Quando você vê uma pessoa muito usada, manifestando muitos dons espirituais, não significa isso daí não é um atestado de espiritualidade da pessoa. Né? Conforme eu disse, os dons espirituais é um presente, independente da forma que a pessoa estiver, da pessoa, é um presente recebido. Então, não significa, só porque a pessoa tem vários dons, não significa que ela é totalmente espiritual. Não. Você sabe o que mede a espiritualidade de uma pessoa? É o amor. É o amor. Quanto mais você ama, se você ama muito, se você tem um amor de Cristo, se você sabe o que mede também, é o fruto do Espírito.
se você tem o amor, se você tem a alegria, se você tem a bondade, se você tem a paz, se você tem a benignidade, se você tem a mansidão, se você tem a paciência, entre outros, você tem o caráter de Cristo. Então isso daí mede a sua espiritualidade. Tudo se baseia no amor. Se você tem amor com o seu próximo, se você tem o amor, você ama o seu próximo como Cristo amou a igreja, se você ama o seu próximo, assim como Cristo te ama, se você perdoa na medida que Cristo te perdoou, aí você é espiritual, você tem a espiritualidade boa. Agora, se você não perdoa, se você não ama, se você não quer o bem do seu próximo, infelizmente você não é espiritual. Você não está tendo o fruto do Espírito. Amém? Então, muito cuidado, pois a soberba espiritual é o pior de todo o pecado. Aí deu referência aqui, sola e deu glória. Uma das 5 sola, né? Que Martinho Lutero usou na protestantismo, na reforma protestante. Somente a Deus a glória. Então, nós precisamos usar aquilo que o Senhor nos dá para glorificar o nome dele. Apenas para glorificar o nome dele. Amém? Os dons revelam a unidade da diversidade. O único tópico aqui. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações aos quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuímos ao Espírito, diversidade de ministério relacionada ao Filho e a diversidade das operações como a ação do Pai. Nós conseguimos achar a Trindade aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 e são 1, né? Nós temos aqui no texto que foi dito, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem nos concede o dom é o Espírito Santo de Deus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus distribui ministérios. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Operações, o Pai. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós concluímos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele que nos concede os dons espirituais, né? Mas em cada um, no último tópico aqui, ó, mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus. Refere-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Então, é o Espírito Santo que nos concede os dons espirituais e nós temos que exercer esses dons espirituais para glorificar o nome do Senhor. E eu quero deixar um versículo aqui, só para me finalizar, Mateus capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profecia, dom espiritual. E em teu nome não expulsamos demônios? Discernimento de espírito, dons espirituais. E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? Dom espiritual. Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus queridos, nós temos que procurar com zelo os dons espirituais. Nós precisamos sim, buscar sim os dons espirituais. Buscar os dons espirituais e buscar também o fruto do Espírito. Que é como eu já disse, o fruto do Espírito só tem quem anda em Espírito. E o fruto do Espírito é o caráter cristão, o caráter de Cristo em nós. Quando nós adquirimos o fruto do Espírito, é o caráter de Cristo em nossa vida, é onde nós podemos demonstrar, nós podemos verdadeiramente demonstrar que Cristo
é na nossa vida, porque nós temos o caráter de Cristo. Então, vamos procurar os dons espirituais e vamos procurar também afinco, o fruto do Espírito. Porque através dele, o dom espiritual, ele não salva ninguém. Mas através do fruto do Espírito, adquirindo o fruto do Espírito, nós conseguimos trilhar até o fim, né? Não é que o dom espiritual não seja importante, não. Paulo orienta, buscai, procure com zelo os melhores dons. Nós temos que procurar sim, porque através dos dons espirituais, nós adquirimos uma ferramenta poderosa para continuar trabalhando no reino dos céus. Mas, juntamente, nós temos que ter o fruto do Espírito, para que nós possamos ter o caráter de Cristo. Amém? Eu vou ler aqui a conclusão, para finalizarmos, né? A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isso é até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere na sua missão do passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural da virtude do Espírito Santo. Então, assim como o Espírito Santo, ele agiu em Atos capítulo 2, quando ele desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos ali, e ele atuou daquela forma, ele deu poder para romper barreiras. Assim também é a manifestação do Espírito Santo nos nossos dias. Quando somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos poder vindo de Deus para romper as barreiras, poder para continuar levando o evangelho adiante. Amém? E nós concluímos então nossa lição hoje aprendendo que os dons espirituais também é uma capacitação que nós adquirimos para trabalhar no reino dos céus. E que esses dons, ele é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não é para nós nos vangloriarmos porque temos dons, que é um presente, mas é para o nome do Senhor ser glorificado e engrandecido. Amém? Vamos orar então? Deus, te agradeço, meu Senhor, por mais esse dia, te agradeço por essa aula maravilhosa, Pai, que o Senhor nos concedeu estudar. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Deus, eu lhe peço que o Senhor venha tomar cada um que ouvir, Pai, essa aula, que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer eles até experiência, Senhor, com o Senhor. Se não for batizado, Senhor, que o Senhor venha batizar. Eu lhe peço, Senhor, se não sabem ainda qual é o dom espiritual, que o Senhor venha revelar, Pai, qual é o dom para que os teus filhos servem na tua casa, Pai. E para aqueles que sabem, Pai, eu lhe peço que o Senhor venha fortalecê-los cada vez mais na tua presença e que eles venham continuar, Pai, trabalhando em prol do reino dos céus. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.